CBN e a tecnologia, com Gilberto Sudré. Bom dia, Gilberto. Bom dia, Fernanda. Bom dia aos ouvintes da CBN. Gilberto, hoje a gente tem duas perguntas, né? A do Wesley, do Santos Miranda, e do João Carlos Ribeiro. Exatamente. Bom, o Wesley enviou um e-mail aqui pra gente, cbntecnologia@gmail.com, perguntando que ele gostaria de um esclarecimento e uma dúvida sobre internet móvel. Ou seja, a primeira pergunta dele é: qual é a operadora que oferece a melhor internet? E realmente, se essa opção, da internet móvel é a melhor que eu tenho hoje disponível. Muito bem, Wesley, obrigado pela participação. E o acesso à internet móvel, Wesley, ele depende muito do local onde você está. Então, não existe assim uma opção de que é a melhor operadora. Por quê? Você, quando está usando, por exemplo, aquele modem, aquele pequeno modem de acesso 3G, exatamente, você está usando a internet ligada a uma certa célula, ou seja, uma antena que atende aquela região. Se muitos usuários estão utilizando aquela mesma antena que você, a performance vai cair. Então, você pode ter na mesma operadora locais onde a performance é muito boa, ou horários naquele local que a performance é muito boa e horários que a performance é muito ruim. Então, isso depende muito do local e da região onde você está. Então, varia bastante, não tenho como afirmar qual é a melhor especificamente. Outra dúvida, sua dúvida, Wesley, é sobre se essa é realmente a melhor opção. Bem, eu posso dizer que se você tem necessidade de usar a internet móvel, realmente em vários lugares, ter acesso à internet de lugares que não têm um acesso fixo, a internet móvel é a solução, não tem muita dúvida em relação a isso. Agora, se você usa, na maior parte do tempo, a internet baseada em locais fixos, no seu trabalho ou na sua casa, então eu sugiro que você use uma internet dessa natureza. Por quê? Porque a internet móvel, além de ser mais caro, ela tem uma performance menor do que a internet fixa, em geral, e ela também tem uma franquia, ou seja, quando você contrata um plano de internet móvel hoje, você tem uma quantidade máxima de dados que você transmite. Então, acima dessa quantidade de dados, ou a velocidade é reduzida, ou você tem que comprar um pacote a mais ou adicional de dados. Então, a internet móvel ela só realmente se justifica se você tem necessidade de uso móvel de acesso à rede. Se não é essa a sua situação, se você usa a maior parte do tempo a internet de casa ou no trabalho, então a sugestão é que você use a internet fixa. Aí tem várias opções aí via cabo ou via rede de telefone, então tem várias opções diferentes disso. Mas quem tem internet móvel realmente busca mobilidade, né, Gilberto? Exatamente. É porque muitas vezes, Fernanda, em alguns locais que a internet fixa ainda não chegou, então a internet móvel acaba sendo um substituto, um plano B, vamos chamar assim, para quem não tem internet fixa. Mas nesse caso, tem todos esses problemas que eu comentei aqui especificamente. Agora, Gilberto, a gente não tem condições de fazer um teste, né? Se o aparelho vai funcionar onde, né? Qual o parâmetro? Se o telefone celular funciona bem naquela região, a internet também vai funcionar ou não? Não, porque são acessos diferentes, são sistemas diferentes. Então, não tem muito... Tem lugares, por exemplo, que o sinal de telefone é muito bom, mas a rede de internet é muito ruim porque está sobrecarregado de tráfego de internet. E aí? Então você só com o modem mesmo, o 3G, usando naquele local para poder ter acesso e testar aquele local. E as operadoras fornecem as chances da gente testar o produto e poder devolver em caso de... Infelizmente não, né? Infelizmente não tem essa opção. Então, na verdade, essa é a sugestão que eu dou aí para o Wesley, A outra pergunta é do João Carlos, que ele fez uma pergunta bem curiosa aqui, viu? Ele fala assim: por que ele não consegue apagar alguns arquivos no Windows? E realmente é verdade, viu, João Carlos? Obrigado pela participação. Esse problema é um problema comum e irrita muitos usuários em relação a isso. Por quê? Você pode imaginar, tem um arquivo lá no seu disco, uma pasta, você quer remover e o Windows não deixa você remover. Por que acontece isso? Na verdade, o Windows está fazendo isso para sua própria proteção. Ele não deixa apagar porque esse arquivo provavelmente vai estar em uso por outro programa que está sendo executado no computador. E aí, ele não deixa você apagar porque se você, por acaso, apagasse esse arquivo... Você não consegue continuar executando o outro. Exatamente, o programa poderia... Mas esse arquivo ou é programa? Esse é um arquivo. Então, por exemplo, imagina que você tem Que é a mesma coisa, arquivo e programa? Não, o programa é o que executa, o editor de texto, a planilha eletrônica, e o arquivo é o seu texto, ou sua planilha. Então ele tentou, por exemplo, apagar uma planilha, vamos chamar assim, mas essa planilha estaria aberta pelo editor de planilhas. Então o Windows não deixou ele apagar essa planilha. Então, por precaução, por proteção do usuário, o próprio Windows não deixou que ele apagasse esse arquivo. Então essa é a sugestão. O que eu posso dizer que ele pode, se ele realmente necessita apagar esse arquivo,
A minha sugestão é que ele reinicie o sistema, ou seja, dá um boot lá no Windows. Logo que o Windows voltar a ser operacional, ou seja, voltar a funcionar, ele vai lá e a primeira coisa que ele faz antes de executar o programa, ele vai lá e apaga o arquivo, que aí já não vai ter nenhum programa acessando aquele arquivo, né, fazendo com aquele arquivo aberto, ele vai lá e consegue apagar o arquivo texto ou a planilha dele. Pois é, aí a gente só apaga quando a gente tem muita certeza que não vai precisar dele, né? Porque eu sempre que eu tento apagar alguma coisa e vem aquela mensagem, você tem certeza? Eu coloco não, aí eu prefiro ficar com ele. Tá todo mundo rindo de mim aí. Exatamente. Se você não tem backup, né, ou seja, essa é outra questão importante, né, ter backup dos seus dados, né, e porque você pode realmente perder alguma informação importante. Muitas vezes, como a gente até já comentou aqui, os dados gravados no computador valem mais do que o próprio computador. Então, hoje em dia, nossa vida está toda no mundo digital, né? Então é bom tomar cuidado com isso mesmo. Combinado então, Gilberto. Essas são as dicas do Gilberto Sodré no CBN e a Tecnologia desta sexta-feira. Se você ouvinte, olha, tem dúvidas, sugestões para o nosso quadro de sexta-feira, é só participar conosco. Nós temos aqui vários canais de comunicação. Tem o Twitter, twitter.com/CBN Vitória. Tem o telefone do ouvinte, o 3223-5911. Tem o e-mail do programa, cbnvitoria@redegazeta.com.br. Tem o Gilberto também, né, gente? O Gilberto está sempre em tempo real. Então aqui, no cbnatecnologia@gmail.com, temos também o site, daqui a pouquinho tudo que a gente conversou vai estar lá no site, no gilberto.sudré.com.br, e tem também o Twitter, o Gilberto Sudré, lá no Twitter, que a gente está à disposição lá, perguntas, dúvidas e novidades também. Eu fico postando no Twitter também novidades do que acontece aí no dia a dia da tecnologia. Até sexta que vem, Gilberto. Até sexta que vem, Fernanda. Um grande abraço a vocês, nossos ouvintes.